querido estudante, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao Sexto Tempo, uma ação da Secretaria Municipal de Manaus, juntamente com o Centro de Mídias. Eu sou a professora Daniele Nunes e ministro a língua portuguesa. Meu sinal na comunidade surda é este aqui. Eu quero convidar você a aprender junto comigo. Fique bastante atento e vamos lá! O objetivo da aula de hoje é que você aprenda a identificar marcas de parcialidade em textos jornalísticos. Parece difícil, mas não é. Fique por aqui e vamos lá. Você já percebeu que diariamente somos expostos a variados tipos de textos? Quem nunca viu uma pessoa querendo saber o que está acontecendo no mundo logo ao amanhecer? Sua mãe, sua avó ou sua tia. Se ela quer estar informada, tenha certeza de que ela irá buscar textos jornalísticos, como notícias, artigos de opinião, reportagem e por aí vai. Existem muitos textos distribuídos por aí que visam informar. Porém, o que acontece na maioria das vezes é que não prestamos muita atenção às formas ou às características dos textos ou de que maneira determinado assunto é tratado. Focamos muitas vezes apenas no conteúdo e fazer isso nos leva a uma leitura muito superficial e podemos nos acostumar a fazer desta maneira. Assim, prejudicando o nível de interpretação. E, embora a finalidade do texto jornalístico seja muitas vezes informar, os textos são produzidos com diferentes intencionalidades, ou seja, objetivos. Dessa maneira, textos possuem algumas marcas linguísticas que comunicam algo e acabam produzindo determinado efeito. Pensando nisso agora, quais marcas linguísticas os jornalistas ou repórteres usam ao redigir e escrever uma notícia? Você já parou para pensar nisso? Em sua opinião, por que eles fazem isso? Muitas vezes há interesses comerciais, políticos e até ideológicos. Por exemplo, sendo assim, é possível que um texto tenha marcas de imparcialidade ou parcialidade. Como assim, professora? Acompanhe o pensamento comigo, fique bastante atento. Vamos agora aproveitar e analisar esses dois conceitos, parcialidade e imparcialidade. Acompanhe comigo. Imparcial. O que é ser imparcial? Veja. Não emite opinião, não considera a opinião em um texto. Os textos jornalísticos geralmente seguem a imparcialidade. Não é comum ver jornalistas emitindo opiniões ou textos. Porém, na aula de hoje você vai verificar que nem sempre isso é possível. E nós veremos também que as marcas de parcialidade acabam revelando a posição ou do jornalista ou do repórter. Vamos lá. Texto parcial. O texto parcial é um texto em que se há visibilidade da opinião do autor. Logo, texto parcial, ele emite opinião, considera a opinião importante no texto. Para que você consiga compreender melhor, eu vou te dar um exemplo. Analise esta manchete. Perceba que o repórter usou imagens para compor a manchete. É uma maneira de dar veracidade à informação que quer transmitir. Lerei para você a manchete. Que tal ganhar R$44 mil por mês? A Assembleia paga. Pare e pense. Será que a pessoa que escreveu esta manchete
tem alguma opinião sobre os salários da Assembleia Legislativa? Conforme a gente aprendeu ainda agora, esta manchete é parcial ou imparcial? Consegue responder? Perceba que o repórter usou de ironia para falar sobre salário. Você sabe o que é ironia? E quando a gente usa ironia? Quando queremos fazer críticas ou mesmo censurar alguma coisa. Dessa maneira, podemos concluir que o repórter não está transmitindo apenas o fato de alguém estar ganhando este salário, mas há uma certa censura, uma condenação ao valor deste salário. Você consegue perceber isso? Logo, é um texto parcial ou imparcial? Já consegue responder? Se você respondeu parcial, você conseguiu entender. Porém, vamos avançar. Analise junto comigo esta manchete. Observe. Brasileiros expulsam venezuelanos após assalto em cidade de Roraima. Foi uma notícia aí que percorreu o Brasil todo, não sei se você lembra. Vamos analisar aqui a palavra expulsão. Brasileiros expulsam. Expulsam é um verbo. Você consegue responder em que tempo verbal está esta palavra? Se você respondeu tempo presente, você acertou. E por que será que o jornalista, a pessoa que redigiu esta manchete, resolveu escolher o tempo presente e não o passado ou o futuro? Porque desta maneira, escolhendo o tempo presente, o jornalista, a pessoa que escreveu esta manchete, acaba dando veracidade. É como o fato estivesse de maneira muito recente acontecendo. Este mesmo fenômeno acontece aqui com uma outra manchete. Veja, crimes crescem, mas Rio investiga cada vez menos. Nós temos aqui dois verbos, crescem e investiga. Estes dois verbos também encontram-se no tempo presente. Observe, crescem e investiga. Mais uma vez, uma estratégia para dar veracidade às manchetes. Mostrar que estas notícias, que estas manchetes estão acontecendo em tempo real. Por mais que o fato que gerou esta manchete já aconteceu já há algum tempo. Ok? Deu para compreender? Analise esta manchete comigo. Perceba aí a palavra negro. Lembre-se de que as palavras escolhidas pelo autor não são aleatórias ou uma coincidência. Cada palavra é escolhida de forma intencional para causar um efeito no leitor. Perceba a palavra negro aqui. Se não houvesse esta palavra, você acha que causaria o mesmo impacto? Quando coloca-se a palavra negro, o efeito que se quer é fazer referência ao racismo. Consegue perceber? Aos movimentos sociais que defendem e todo o histórico que alguns negros, que vários negros sofreram no Brasil e no mundo. Bem, eu espero que você esteja compreendendo que as palavras que são encontradas nas manchetes ou em outros textos jornalísticos, elas não estão ali soltas. E estas palavras ou tempo verbal encontrado, elas têm uma intenção, elas acabam revelando a ideia ou do repórter ou daquela outra pessoa que redige a manchete ou a notícia. E vamos aproveitar e resolver 3 questões. Pegue agora aí o seu caderno e vamos resolver juntos. Vamos lá. Primeira questão.
Nós temos aqui a primeira questão, mas lá no seu caderno é a questão número 2. Pare, procure e leia junto comigo. Vamos lá. Leia as manchetes abaixo. Manchete número 1. Nós temos aqui, ó, duas manchetes. A manchete número 1 diz: Ato na Paulista defende acesso a medicamentos e tratamento para doenças raras. Manchete número 2. Ato na Avenida Paulista pede fornecimento de remédios de alto custo. Você consegue perceber que é o mesmo tema abordado nas duas manchetes? Consegue perceber isso? Verifique algumas palavras que estão tanto na manchete número 1 quanto na manchete número 2. Ó. Ato na Paulista, ato na Avenida Paulista. Opa, a gente viu aqui uma diferença, né? Avenida está aqui abreviado. Na manchete número 1 diz: defende acesso a medicamentos. Defende acesso a medicamentos. Enquanto na manchete número 2 diz o quê? Ato na Avenida Paulista pede fornecimento de remédios de alto custo. Você consegue perceber aí algumas diferenças nas palavras empregadas? Isto quer dizer que cada um escolheu dar um efeito diferente no leitor. Vamos prosseguir na questão. Diz assim: assinale a alternativa correta quanto à marca de parcialidade das manchetes. É importante, aluno e aluna, que você atente-se ao comando da questão. Aqui, a questão está pedindo que você assinale a alternativa correta. Em outras questões, pode aparecer a palavra incorreta. Vamos lá ler as alternativas. Os termos ato na Paulista e ato na Avenida Paulista evidenciam uma versão diferente dos fatos. Observe aqui, ó, ato na Paulista e ato na Avenida Paulista. O acréscimo da palavra avenida, que no caso aí está abreviado, faz com que o fato esteja diferente? Não responda agora, mas pare e pense. Vamos avançar. Letra B. Os termos remédios e medicamentos mostram uma versão diferente dos fatos. Será que trocar estas palavras remédios por medicamentos faz com que a notícia seja um outro fato? Letra C. Os termos defende acesso, olha só, defender acesso e pede fornecimento mudam a versão dos fatos, sendo uma marca de parcialidade? Pare e analise também esta alternativa. Vamos lá para a letra D. As duas manchetes são imparciais, apenas informativas. Na aula de hoje, você viu o que é parcialidade e imparcialidade. Lembrando, parcialidade é quando o autor evidencia a sua opinião ou pode até mostrar em determinadas palavras aquilo que ele pensa sobre determinado tema. E imparcialidade é quando o autor não evidencia aquilo que ele pensa sobre determinado tema. Vou te dar agora alguns minutos para você escolher a letra correta.
É muito importante agora você verificar o porquê você acertou ou se você errou. Vamos lá, a alternativa correta é a letra C. Os termos defende acesso e pede fornecimento mudam a versão dos fatos, sendo uma marca de parcialidade. Defender acesso é diferente de pedir acesso. Logo, são notícias diferentes, apesar de estarem parecidas, marcando aqui aquilo que o jornalista ou o repórter pensa sobre este tema. E por que não são as outras alternativas? Vamos analisar. Letra A. Os termos ato na Paulista e ato na Avenida Paulista evidenciam uma versão diferente dos fatos. O acréscimo da palavra avenida não mudou a notícia aqui, tá? Não mudou a versão do fato, continua sendo a mesma coisa. Letra B. Os termos remédios e medicamentos mostram uma versão diferente dos fatos. Não é isso que está acontecendo. Remédios e medicamentos são palavras sinônimas que têm o mesmo significado. Logo, não muda a versão do fato. Letra D. As duas manchetes são imparciais, apenas informativas. Apesar dos textos terem o objetivo de informar, já que esse é seu maior objetivo, muitas destas manchetes são marcadas por parcialidade. A escolha de determinadas palavras acabam mostrando a visão daquele que redigiu ou escreveu a notícia ou a manchete aqui. Por isso, a alternativa correta é a letra C, ok? Vamos agora avançar para a questão número 2. A questão número 2, lá no seu caderno, é a questão 2, modelo questão. Encontrou aí no seu caderno? Pare, procure para você não perder nenhum minuto da explicação. Nós temos aqui novamente dois textos, duas manchetes. Manchete número 1 diz assim: Brasil precisa de 77 mil técnicos industriais em 2023. Manchete número 2. Crise na indústria. Brasil precisa contratar 77 mil técnicos em 2023. Olha só, você consegue perceber que as duas manchetes estão abordando o mesmo assunto? Sim, é o mesmo assunto, porém, a escolha das palavras causam um efeito no leitor de uma maneira diferenciada. Vamos analisar o que essa questão quer. Diz assim: as duas manchetes falam sobre o mesmo acontecimento, aquilo que eu acabei de afirmar. Porém, existem algumas diferenças entre elas, sendo que a primeira manchete é falsa. Letra B. A primeira manchete mostra uma visão negativa. Letra C. A segunda manchete é falsa. Letra D. A segunda manchete mostra uma visão negativa. Eu vou dar alguns minutos para você analisar esta questão e assinalar a alternativa correta.
E aí, você conseguiu resolver esta? Vamos agora à resolução. A resposta correta é a letra D. Mas como eu te disse, não vale você chutar a questão e não saber o porquê que você marcou aquela questão. Fique aí e vamos analisar questão por questão. Olha só o que a questão pede. As duas manchetes falam sobre o mesmo acontecimento. Olha só, vou até voltar aqui na questão, né? Brasil precisa de 77 mil técnicos industriais em 2023. Texto 2, crise na indústria. Brasil precisa contratar 77 mil técnicos em 2023. Mas existem algumas diferenças entre elas, sendo que a primeira manchete é falsa. Nós não temos nenhuma evidência em que mostre que isso aqui é uma notícia falsa. Logo, tá? Não é alternativa letra A. Letra B. A primeira manchete mostra uma visão negativa. Você analisando aqui o texto 1, você acredita? O texto nos mostra que há algo negativo? As palavras usadas causam esse efeito aqui no texto 1? Nós não temos palavras evidenciando algo negativo aqui no texto 1. Logo, não pode ser a letra B. Vamos analisar a letra C. A segunda manchete é falsa. Vamos analisar aqui, ó. Crise na indústria. Brasil precisa contratar 77 mil técnicos em 2023. Não há evidências também de que isso aqui é uma manchete ou uma notícia falsa. Letra D. A segunda manchete mostra uma visão negativa. Vou te mostrar o porquê uma visão negativa. Analise junto comigo. Olha só. Crise na indústria. Brasil precisa contratar 77 mil técnicos em 2023. Perceba que aqui, ó, ele usou a palavra crise, algo que não está presente aqui no texto 1. Lembra que eu falei que as palavras causam um efeito no leitor? Exatamente. Outra palavra aqui, nós temos aqui o sinal de pontuação, exclamação. Sinal de exclamação dá uma ideia de surpresa, de espanto. Logo, o autor desta manchete quis causar algo, um efeito no leitor. E o efeito que ele quis passar foi uma visão negativa. Por isso, a alternativa correta é a letra D. Vamos agora passar para a última questão da aula de hoje, questão número 3. Lá no seu caderno é a questão número 2. Pare, procure aí esta questão e vamos juntos resolvê-la. Nós temos aqui um texto 1. Vou ler para vocês. Ensino Superior, SISU 2023, ofertará mais de 222 mil vagas para estudantes que prestaram o Enem. O MEC, Ministério da Educação, anunciou que 222.145 vagas para universidades, em grande maioria federais, serão oferecidas através do SISU, Sistema de Seleção Unificado, para o primeiro semestre de 2023. Vamos agora para o texto 2. SISU 2023 confirmou mais de 222 mil vagas. Diz assim: milhões de brasileiros e brasileiras querem realizar o sonho de uma vida no ano que vem, entrar em uma universidade pública. Para isso, o melhor caminho segue o Sistema de Seleção Unificada, SISU. A boa notícia é que para o próximo semestre já estão confirmadas pelo menos 222 mil vagas. Olha aqui este sinal.
O sinal de exclamação não é comum vir em textos jornalísticos. Pega essa dica aí. Vamos avançar aqui na questão. Embora os dois textos discorrem, ou seja, falam sobre o mesmo assunto, é possível observar que o texto 2, vamos analisar novamente o texto 2 aqui? Ó, o texto 2 é este aqui, justamente os pontos de exclamações encontrados aqui. Diz assim, letra A. É possível observar que o texto 2, letra A, não é claro em sua escrita, deixando dúvidas. Deixando dúvidas ao leitor. Letra B. É mais objetivo, totalmente imparcial. É isso que o texto 2 nos mostra. Letra C. É mais informal, emotivo, evidenciando parcialidade. Letra D. O texto 2 conta fake news? E aí, agora é com você. Pare, pense, vou te dar alguns minutos para você responder a última questão da aula de hoje.
Vamos agora conferir qual a resposta correta. Se você marcou a letra C, você acertou. Porém, fique por aqui e vamos verificar o porquê a resposta correta é a letra C e as outras não são. Vamos lá, ó. É possível observar que o texto 2 é mais informal e emotivo, evidenciando parcialidade. Vamos voltar lá ao texto 2. Olha só, quando ele fala assim, ó, milhões de brasileiros e brasileiras querem realizar o sonho de uma vida. Verifique que todo texto jornalístico causa um efeito no leitor. E para causar um efeito na pessoa que ler aquela notícia ou aquela manchete, é necessário escolher as palavras corretas, as palavras que vão causar um efeito. Logo, o autor deste texto aqui está conseguindo, né? Porque ele está conseguindo sensibilizar as pessoas que querem entrar em uma universidade pública. Então, ele usou aqui a palavra sonho, milhões de brasileiros e brasileiras, e disse assim, ó, a boa notícia é que para o próximo semestre já estão confirmadas pelo menos 222 mil vagas. Não é comum este sinal aqui, tá? Sinal de pontuação chamado exclamação em textos jornalísticos. Aqui fica evidenciado o sentimento da pessoa que escreveu este texto. Por isso, a alternativa correta é a letra C, porque o texto ele é emotivo, ele é informal e acaba evidenciando parcialidade, ou seja, um pouco do sentimento da pessoa que escreveu este texto. Vamos agora analisar as outras alternativas. Letra A. O texto 2 não é claro em sua escrita, deixando dúvidas ao leitor. Isso aqui não é uma verdade. Pelo contrário, o texto 2 está muito claro e muito bem redigido. Letra B. O texto 2 é mais objetivo e totalmente imparcial? Não, minha gente. O texto ele não é imparcial, né? Apesar dos textos jornalísticos buscarem isso, né? O ponto de exclamação, a escolha das palavras aqui evidenciam que a pessoa que escreveu esta notícia quer deixar o leitor um pouco emocionado, tá? Então, por isso, não é, tá? Ele não é um texto imparcial. Letra D. O texto 2 conta fake news. Bom, esse texto aqui não tem características de fake news. Vamos chegando ao fim de mais uma aula. Eu espero que você tenha compreendido sobre as marcas de parcialidade em textos. As palavras, elas não são ali de maneira aleatória, elas não estão soltas. Por isso, é necessário que você, a partir de hoje, comece a identificar, através de algumas palavras, o que determinado repórter ou jornalista pensa sobre determinado tema ao redigir, por exemplo, uma manchete. Tchau, tchau e aguardo você em nossa próxima aula.